Agora a gente vai aprender a lidar melhor com os pensamentos, a identificar os pensamentos e a lidar melhor com eles. Nada dessa coisa de pensamento positivo. Algo como você é inteligente, você é maravilhoso, você vai se superar, o mundo ao seu redor vai girar a seu favor se você pensar positivo. Nós sabemos que isso é muito difícil, né? Nós sabemos que às vezes a gente gostaria de pensar que a gente está preparado, talvez você olhe e fale assim, poxa, eu gostaria muito de acreditar que eu sou capaz de passar no Enem, mas eu tenho muita dificuldade de pensar dessa forma. Então essa ideia de pensamentos positivos que vende bastante por aí, ela pode ser útil, motivadora, mas muitas vezes ela não te ajuda de verdade, e você sabe disso. Você tenta pensar melhor, você tenta pensar positivo, mas você tem uma certa dificuldade. Então é importante que você aprenda a identificar primeiro os seus pensamentos. O que passa pela sua cabeça? Quando você está diante de uma prova, ou agora assistindo esse vídeo, pensando em fazer o Enem, o que está passando pela sua mente sobre isso? O que te deixa com medo? O que te deixa ansioso? Você realmente se sente preparado? Comece a identificar esses pensamentos. Diante de uma prova que você faz, por exemplo, na escola, lá na prova, que pensamentos que você fica? É muito comum as pessoas, no momento de uma prova, no momento que precisa do desempenho, ao invés de se preocuparem com o conteúdo da matéria, elas muitas vezes se preocupam de como elas estão, do que elas vão acertar, do que elas vão errar, se vai conseguir passar, se não vai conseguir passar. Mas isso eu não estou falando antes ou depois da prova, isso durante a prova. Imagina que você está fazendo o Enem e é lá durante o Enem que você tem que pensar de uma maneira complexa num raciocínio da matemática, da física, da história, lembrar daquele processo todo, e ao invés de focar a sua atenção na matéria, você começa a pensar, será que eu vou passar? Ih, meu Deus, essa questão está muito difícil, olha, eu acho que eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, se eu errar isso, eu não acredito que eu estou esquecendo algo tão óbvio desse jeito. Então, vamos começar agora a identificar os nossos pensamentos. O que está por trás daquela nossa emoção? Quando a gente fica ansioso ou quando a gente fica com medo, na verdade tem algum pensamento por trás. Faz muita diferença, é normal. Você está diante de um vestibular, diante do Enem, é normal você ficar ansioso. Mas faz muita diferença, por exemplo, se você pensa assim, eu estou me dedicando, eu fiz o meu melhor durante esse período, eu estou preparado e eu vou fazer o melhor que eu posso. Ou se você está na mesma situação e falar assim, acho que vai ser muito difícil, eu acho que eu não consigo. Isso tem um impacto muito diferente na emoção e tem um impacto diretamente no resultado. Assim, talvez, seja como as pessoas encaram o Enem. Para algumas pessoas, tem a crença de que é uma prova importante, mas é uma prova. É algo significativo, mas tudo bem se tentar de novo. Ou tudo bem se eu perceber aquilo que eu preciso melhorar e me dedicar mais. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, eu passo ou eu passo. Isso gera um impacto grande na hora da prova, na hora do desempenho. Então fique atento, comece a se perguntar, comece a escrever, o que passa pela sua cabeça. Uma pergunta que ajuda é, o que está passando pela minha cabeça agora que eu estou ansioso? Eu estou na prova, uma prova talvez da escola. O que passa na minha cabeça agora porque eu estou tendo um branco? Aí você vai descobrir muitos pensamentos que estão por trás que te deixam assim. Descobrindo esses pensamentos, vamos criar pensamentos alternativos. Mas pensamentos alternativos não é a mesma coisa que pensamento positivo, não é a mesma coisa que o universo vai conspirar a seu favor para isso. Se bem que tem uma coisa que é importante, talvez você não saiba, mas existe algo que a gente chama de profecia autoconfirmatória. Você já ouviu falar sobre isso? Calma, não tem nada religioso nesse assunto. Profecia autoconfirmatória tem a ver com as nossas crenças e o impacto delas na nossa vida. Eu posso acreditar que eu consigo passar num concurso público. E se eu acredito, por exemplo, que eu consigo passar no Enem, eu vou me dedicar para isso. Bom, eu vou passar, mas eu sei o caminho que eu tenho que seguir. E talvez eu consiga estudar com mais afinco.
Agora, se eu imagino que eu não tenho condições, que eu não tenho preparo, eu não estudei na melhor escola, ah, meu Deus, olha só, não passei dias acordados estudando, então eu não tenho como concorrer com outras pessoas, talvez isso me desanime a estudar. E ao não estudar, eu muitas vezes tenho um resultado ruim, um resultado não desejado. Então, a sua atitude, os seus pensamentos, a sua avaliação pode fazer toda a diferença. Algumas dicas são importantes e podem te auxiliar a criar pensamentos um pouco mais alternativos. Mas o que seriam exatamente esses pensamentos alternativos? Gente, são pensamentos verdadeiros. Se eu ou você que está em casa acredita que não está preparado o suficiente, faz sentido você criar um pensamento: não, eu estou preparado. Você sabe que não é verdade. Você não acredita nisso. Então vamos criar pensamentos alternativos. Quais são os pensamentos, então, alternativos? É aquilo que tem a ver com a sua crença, mas que pode ser acrescentado ou trabalhado de uma forma que traga um benefício maior para você, que seja mais adaptativo, que seja mais funcional. Talvez você tenha um pensamento de que não esteja preparado o suficiente. Eu não estou preparado o suficiente. Ok, então vamos criar um pensamento alternativo sobre isso? Que tal algo como: não estou preparado o suficiente, mas ainda faltam alguns dias. Nesses dias, quais os caminhos que eu posso seguir para me preparar um pouco melhor? Obviamente, eu não vou ter a mesma segurança de quem se sente super preparado, mas eu não vou ter a mesma angústia de ficar só com o pensamento que não estou preparado o suficiente. Eu lembro de uma pessoa que fez um concurso, e essa pessoa, ela trabalhava muitas horas, e aí em alguns momentos ela se pensava assim: ah, eu trabalho muito, eu tenho muitas horas, é um concurso difícil, são muitas pessoas tentando, nossa, meu Deus, são mais de 20 livros! Aí essa pessoa começou a criar pensamentos alternativos. E aí ela começou a parar e pensar o seguinte: bom, de fato, eu tenho pouco tempo para estudar. De fato, são muitos livros. De fato, a concorrência é grande. Mas o que de melhor eu posso fazer com isso? Aí essa pessoa começou a ver o seguinte: eu tenho alguns finais de semana. Tenho domingos, tenho sábados. Tem tantos feriados até aquela prova. Nesse tempo, eu vou fazer o meu melhor. A pessoa criou essa crença alternativa. Perceba que não é completamente diferente ao que ela acredita. É uma crença que é válida, que ela acredita, mas que torna a capacidade dela de produzir muito diferente da primeira. E é isso que a gente precisa desenvolver. Algumas dicas podem te ajudar a lidar com isso. Primeiro, a gente pode procurar evidências. Tá? Tem gente que tem muitas crenças ou pensa muitas coisas e não tem evidência para isso. A pessoa fala assim: ai, não, eu não estou preparado com as matérias. Eu conheço muitos alunos, né? Eu falei, já sou professor há muito tempo. Tem alunos que falam assim: ai, eu não estudei nada, estou apavorado, eu não consigo. Aí chega na hora da prova, incrível 10, 9,5. E os colegas falam: não é possível, não é possível. Então, qual é a evidência que você tem em relação aos seus pensamentos? Se for algo realista, não, realmente eu não estou preparado, as minhas notas estão horrorosas, então eu preciso ter uma estratégia focada no problema. Eu preciso lidar melhor com o meu estudo e eu preciso criar novas estratégias. Mas muitas vezes a gente repara que os pensamentos e as crenças não estão fundamentadas na realidade. A pessoa acredita naquilo, mas as evidências mostram algo completamente diferente. Então pensa agora: quais as evidências dos seus pensamentos? Quais as evidências que sustentam ou que são contrárias aos pensamentos que estão te gerando ansiedade e angústia? Quais são essas evidências? Outra coisa que as pessoas têm dificuldade: geralmente a gente pensa no que de pior pode acontecer, né? Vai ser um fracasso, eu não vou conseguir, ai, é muito difícil, ai, eu vou ficar ansioso, vai dar branco, ai, meu Deus, olha, o que vai acontecer? Mas você já parou para pensar o contrário, tá?
O que de melhor pode acontecer? Você já parou para pensar que talvez você se lembre de tudo que você estudou? Você já parou para pensar que talvez justamente aquela matéria que você mais leu é a que caiu? Muitas vezes as pessoas deixam de pensar nisso. E isso acontece também. Tenho relatos de pessoas, inclusive, que falaram isso. A mesma pessoa que falou do concurso lá de mais de 20 livros, as questões que mais caíram foram justamente dos livros que ela mais estudou e mais leu. Acontece. Mas muitas vezes a gente ignora essa parte. Mas uma outra pergunta pode ajudar também. O que é mais provável que aconteça? Porque às vezes a gente faz uma catástrofe, algo horroroso pode acontecer, ou tudo ou nada. Aí a gente repara que não é bem provável. Talvez eu não seja o melhor, ou talvez eu não tire a melhor nota, ou talvez uma nota extremamente suficiente para passar no curso desejado. Mas o que é mais provável, de acordo com seus estudos, de acordo com o que você dedicou, que você consiga de resultado nesse Enem? É pouquíssimo provável que eu tenha um bom resultado, então reveja seus planejamentos, reveja seus estudos, reveja as estratégias. Agora, não, eu me dediquei, eu me esforcei, então vamos refletir. Você tem chance, você pode passar. Quer ver uma outra coisa que ajuda muitas pessoas? Quando a gente está num tumulto, numa situação, imagina um estresse. Agora vamos sair de contexto de concurso, de vestibular, de Enem. Você está no meio de um tumulto, de uma situação, a gente não consegue pensar direito. Agora, quando algo acontece com alguém próximo, a gente geralmente tem as palavras adequadas para falar, não é? Imagina se alguém da sua família esteja passando por algo parecido com o que você está agora. Que tipo de conselho você daria a essa pessoa? Talvez o seu amigo ou a sua amiga esteja pior do que vocês no quesito ansiedade. Que tipo de conselhos que você dá para essa pessoa? Por que a gente consegue dar conselhos a essas pessoas e esses mesmos conselhos a gente não traz para a gente? Também é uma forma da gente ver a situação que a gente vivencia com um outro olhar, com um outro prisma. Então tente um afastamento da situação. Procure ver de uma forma um pouquinho diferente, pelo menos, a situação que você vivencia. Procure tornar o pensamento, as suas crenças, um pouco mais flexíveis, de modo que elas te ajudem no vestibular. Então vamos esquecer essa coisa de pensamento positivo, mas vamos trabalhar com um pensamento real, que você pode modificar.